Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre confecções de bloco de proteção que são utilizados em radioterapia. São utilizados para uma proteção adicional ao paciente devido à dose de radiação local, da região que está sendo tratada, tá bom? Então, a confecção dos blocos de proteção é individual do paciente. Cada paciente vai ter o seu molde, da mesma forma que cada paciente tem a sua máscara, tá? Porque essa marcação, ela é feita baseada nas imagens que a gente tem de projeção do tratamento, tá? É feito baseado nas mesmas imagens que a gente utiliza para planejar o tratamento. O técnico de radioterapia deve ter conhecimento das técnicas de planejamento e domínio sobre os materiais, as máquinas e equipamentos utilizados na oficina e as técnicas de confecção. Então, a gente sabe que dependendo do local, nós vamos ter uma pessoa ou a nível de revezamento, uma pessoa que vai ser responsável pela confecção. Dependendo do local, nós vamos fazer a confecção antes de iniciar o procedimento, ou seja, vamos ser nós mesmos que vamos fazer as duas partes. E vamos ter também a situação em que um profissional faz o planejamento, o outro profissional faz os blocos, outro profissional faz o tratamento. Tudo vai depender de local para local. Cada local vai ter o seu processo, as suas etapas distribuídas dentro de uma planilha, dentro de uma estrutura, dentro de uma organização, tá? Mas a gente sabe que a gente precisa ter pelo menos uma noção em relação a todas as etapas do processo, porque tem sempre a situação de férias, de ausência de funcionário X ou Y, então a gente tem que ter conhecimento das etapas, tá? Se todo mundo souber um pouquinho sobre cada parte, mesmo que não seja a sua parte individual, você não faz essa parte do processo, é uma outra pessoa. Mas eu acho legal, conveniente que você saiba também como é que se faz a parte da outra pessoa, porque nunca se sabe quando vai ser preciso que você faça o que a outra pessoa tem o hábito de fazer. E conhecimento nunca é demais, então é sempre bom que a gente saiba, sim, as etapas do processo. É desejável que os procedimentos de confecção dos moldes sejam de conhecimento de todos e estejam descritos de forma clara e detalhada e disponível para consulta na oficina de moldes. Atualmente, a liga metálica mais utilizada é o Serroband Alloy, tá? É uma pastilhazinha. Características do Serroband. O Serroband é uma liga metálica que é composta por bismuto a 50%, chumbo 26,7%, estanho 13,3% e cádmio 10%. Com isso, nós temos um baixo ponto de fusão a 70 graus e uma fácil manipulação para o processo. Ele é utilizado na confecção de blocos de proteção como um atenuador do feixe de radiação. Então, ele vai ser uma proteção a mais, além da colimação que a gente pode realizar na máquina para o procedimento. A gente vai ter também esse método de proteção para o paciente, tá? Vai ser equiparado a um protetor de tireoides ou próprio protetor de chumbo, tá? No aspecto de fornecer uma proteção adicional ao paciente. A espessura dos blocos está condicionada à energia do feixe de radiação que ele vai bloquear.
Então, por exemplo, um bloco de serroband fornecer a proteção adequada em um feixe de 6 milímetros, ele deve ter 7 centímetros de espessura, tá? O melhor material para modelagem dos blocos é o polipropileno expandido de alta densidade, que é conhecido como isopor azul. Ele é um isopor mais compacto, mais espesso do que o isopor branco, tá? Ele tem a floculação, os granulados da constituição dele são menores, então ele tem menor possibilidade de esfarelar. Ele é como se fosse mais forte do que o isopor que a gente tem mais contato, que é o isopor branco, tá? Permite corte e modelagem com precisão e praticidade inigualáveis, espessura constante e granulação finíssima, praticamente indeformável se for manipulado cuidadosamente. Então ele vai fornecer todos os quesitos para que ele possa ser utilizado como molde para o serroband, tá? O custo é mais alto do que o do isopor branco, mas como ele tem uma durabilidade bem maior, ele é o escolhido para ser utilizado, tá? O isopor branco, ele não teria uma resistência aceitável para o fim que nós vamos utilizar. Em radioterapia, os raios que compõem o feixe de radiação são divergentes. Para a confecção dos blocos de proteção, é preciso quantificar essas características geométricas. Então, a gente leva em consideração a divergência do feixe para a confecção dos blocos, tá? Então, matematicamente, nós vamos ter uma semelhança de um triângulo. A visualização dessa divergência nos dá uma noção de um triângulo. Em decorrência dessa propriedade, as razões entre os comprimentos dos catetos, que são os dois lados do triângulo, são semelhantes e proporcionais entre si. Então, se o feixe de fótons descreve uma trajetória que geometricamente pode ser representada por dois triângulos semelhantes, nós vamos ter uma distância da fonte até a bandeja, que é o H minúsculo, a parte verde, e a distância fonte-filme, que é o H maiúsculo, que pega desde a pontinha da letra A, na parte verde, até a base formada por D e E, formando o triângulo maior, tá? Então, nós temos sobreposto ao H maiúsculo, que é toda a distância do triângulo maior, nós temos o triângulo menor, que é a parte verde, tá? Então, nós temos a distância fonte-bandeja, parte verde, e a distância fonte-filme, desde a origem da parte verde até a base da parte amarela. Então, esses fatores são levados em consideração na confecção do bloco para poder determinar a espessura do bloco que vai ser utilizado. Máquina cortadora de placas de isopor. A máquina cortadora de placas de isopor funciona com base na relação descrita pelas equações que nós vimos anteriormente. Ele é composto por uma base luminosa, um negatoscópio, o filme de planejamento ou a planta baixa com o desenho das projeções a serem confeccionadas, que vão ser colocadas em cima desse negatoscópio para que a gente tenha uma visualização da imagem para poder projetar os contornos, tá? O suporte onde será posicionado o isopor para o molde de proteção. Aí aqui nessa imagem do canto nós temos a visualização do H minúsculo e do H maiúsculo. Vai ser mostrado com mais
detalhes mais na frente. Então, a distância fonte-filme, que é a distância da parte de início daquele famoso triângulo até a base, tá? Até o filme, distância entre o ponto superior de fixação da haste vertical e a base onde está o negatoscópio. Distância fonte-bloco, distância entre o ponto superior de fixação da haste vertical e o suporte horizontal, que fica paralelo ao negatoscópio, literalmente na metade desse caminho, desse trajeto. Funcionamento da máquina. Na haste metálica vertical estão presos um fio fino, também metálico, ligado à corrente elétrica e uma ponteira. Quando a corrente elétrica passa pelo fio, ela o aquece. No filme que está sobre o negatoscópio, vai se dirigindo a ponteira sobre o desenho do bloco desejado. O fio aquecido vai cortando facilmente o isopor conforme a divergência do feixe. E assim está pronto o molde de isopor a ser preenchido com o serroband. Etapas da confecção do bloco de proteção. Na rotina de uma oficina de radioterapia, a confecção dos blocos segue as seguintes etapas. O médico encaminha o filme ou a planta baixa impressa pelo sistema de planejamento para a oficina com as proteções desenhadas, a informação do aparelho em que o paciente vai ser tratado, o H minúsculo, e a distância fonte-filme, que é o H maiúsculo. Então, baseado nesses fatores, a gente dá início ao processo. Depois, o técnico regula no cortador de isopor a distância, fonte bandeja do aparelho escolhido, a fonte filme para o tratamento, o posicionamento, o bloco de isopor com a espessura adequada. O filme é posicionado e fixado na base luminosa, com o centro do campo alinhado ao centro da mesa. Ele fixa esse filme com esparadrapo, com qualquer fita, com micropólio, que ele tiver disponível. O importante é fixar essa película no negatoscópio para que não tenha nenhum tipo de movimentação dela quando você for passar o traçado para poder fazer o corte no isopor. O técnico acompanha o desenho da proteção com a ponta da haste metálica, acionando a corrente elétrica que mantém o fio aquecido para cortar o isopor. É retirado o miolo do isopor cortado para que este assuma a forma de uma moldura. Para maior segurança no preenchimento das cavidades com o alói derretido, em geral é necessária a fixação das bordas dessa moldura com fita adesiva, também para a fixação da mesma. O alói é então aquecido em uma panela, cadinho ou forno até derreter. Com ele derretido, preenche-se a moldura de isopor, o molde. Para auxiliar na fixação do molde de isopor e evitar o vazamento por baixo, colocam-se pesos na placa de isopor, para que não fique nenhum espaço na parte de baixo e o material acabe vazando, tá? Solidificado o alói, a moldura de isopor é retirada, é feita a limagem das bordas do bloco de proteção. É importante que os blocos não contenham irregularidades, pois estas podem comprometer a qualidade do tratamento, porque elas podem atrapalhar na fixação do molde na placa de acrílico. Fixação dos blocos na bandeja de acrílico. Para se fixar os blocos na bandeja, é necessário levar a radiografia ou a planta baixa com as proteções desenhadas ao simulador convencional ou ao equipamento de tratamento, posicionando-a nestes aparelhos à distância fonte-filme.
usando as proteções confeccionadas. Ajusta-se a posição dos blocos, guiando-se pela sombra projetada na planta baixa ou no filme de planejamento. Contorna-se então os blocos, marcando-se com uma caneta suas corretas posições na bandeja. Os blocos são fixados através de uma fita dupla face de alto poder de adesão, uma fita bem forte, que tenha uma fixação bem boa, bem firme, ou de parafusos. Os parafusos podem ser fixados nos blocos enquanto eles ainda estão solidificando, porque fica mais fácil a fixação dessa forma. Uma vez fixados os blocos na bandeja de acrílico, a proteção individual está pronta para ser utilizada nas sessões diárias de tratamento. Então, esses blocos, da mesma forma que as máscaras, elas são de uso individual, então elas devem ser identificadas, tá? Pode ser escrito o nome do paciente na placa de acrílico, o número de registro da ficha, um número de identificação que vai ser utilizado para cada paciente. Aí a forma vai ter diversas variações, a forma de identificar esse bloco como pertencente ao paciente X, tá? Qualquer alteração que venha a acontecer na necessidade de proteção, será feita uma nova marcação e a confecção de um novo bloco de proteção, tá? O controle dessas etapas, por serem etapas multidisciplinares, precisa ser feito de forma bem coerente e bem próxima dos ocorridos, porque qualquer alteração que não seja percebido, o bloco pode precisar ser trocado, precisar de uma nova região a ser protegida ou aumento da região de proteção devido às doses que o paciente recebe. Então, esse procedimento precisa ser acompanhado bem de perto e nós fazemos parte significativa nesse processo. Então, nós devemos ter bastante noção sobre todas as etapas, mesmo que não sejam etapas que são executadas por nós devemos ter noção sobre essas etapas, para que o processo flua de forma bem correta, porque estamos trabalhando com exposição à radiação e o paciente merece o nosso empenho no objetivo de protegê-lo sempre que possível, da melhor forma possível, porque às vezes o paciente não tem um amplo conhecimento sobre o nível de exposição ao qual ele está exposto, tá? Temos também, junto com essa aula, um videozinho que faz a demonstração desse processo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até um próximo encontro. Tchau!